Livro de Daniel, capítulo 5. Profeta Daniel, capítulo 5. Já lemos nessa noite duas partes deste livro, Daniel capítulo 1, bem conhecido de todos nós, e Daniel capítulo 9, a oração que Daniel faz, uma oração de intercessão. E eu quero iniciar, antes da leitura da mensagem, dando crédito à mensagem que vocês ouvirão nessa noite a um outro pastor. Recentemente eu assisti uma pregação pela internet do pastor Ebenezer Bittencourt. Ele é líder do Instituto Haggai Brasil. É um ministério voltado para líderes e profissionais executivos. Então quem labuta aí na área empresarial, nos bancos, nas empresas, nas multinacionais, eles são convidados a participar de um treinamento com esse ministério chamado Haggai. E eles são treinados para serem homens de negócios, homens de Deus, no meio onde eles estão servindo ao Senhor. E eu recentemente, então, ouvindo uma pregação do pastor Ebenezer Bittencourt, pregando no Congresso Haggai, que sempre acontece na cidade de Águas de Lindóia, ele pregou nesse texto. E Deus falou muito ao meu coração. E eu vou compartilhar com a igreja, não tudo aquilo que o pastor disse, mas aquilo que a partir da reflexão que eu ouvi, Deus falou ao meu coração. Mas eu quero iniciar essa mensagem dando crédito à mensagem original que foi pregada pelo pastor Ebenezer Bittencourt o ano passado no congresso do Haggai. Nós vamos ler o capítulo 5 em partes, nós não leremos todo ele. Então nós começaremos agora lendo Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. E todas as leituras serão em conjunto, tá bom, irmãos? Eu vou citando as partes que nós leremos. Começaremos então por Daniel capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 4. Leiamos, igreja. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Certamente você conhece a história narrada nesse livro, principalmente aquilo que está registrado no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 6. Mas nós precisamos olhar para o livro do profeta Daniel e aprender outras lições, além da maneira como eles chegaram na Babilônia, além da experiência da fornalha ardente e além da experiência da cova dos leões. Há outras lições lindas e importantes e desafiadoras para nós no livro do profeta Daniel. Eu quero fazer aqui uma constatação dos nossos tempos. Nós vivemos na era do lazer, do prazer. No tempo pós-moderno a gente fala isso que é o hedonismo, onde as pessoas elas querem se alegrar, elas querem celebrar, elas querem curtir. Certamente vocês acompanharam pelas mídias, agora na passagem do Ano Novo, muita gente famosa do meio esportivo e de outros lugares, que alugaram casas enormes, que de repente conseguiram levar pessoas num cruzeiro para participar de uma festa, tudo regado a muita bebida, muita música e outras coisas mais. E certamente quem fica de fora diz, nossa, eu queria estar lá, que festa.
Já pensou ser convidado para a festa de um jogador de futebol que tem milhões e milhões de dinheiro, que manda te buscar de helicóptero, ou você vai com o iate dele para a festa, ou você é convidado para algum clube chique, a uma festa VIP, em que não é qualquer um que é convidado. E essas festas acontecem no nosso Brasil e no mundo afora. E estamos nos aproximando de um mês em que o Brasil, por que não dizer, não só São Paulo, não só Rio de Janeiro, não só Salvador, o Brasil vai hospedar turistas do mundo inteiro, porque virão para uma festa assim, onde terá de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Algumas coisas serão mostradas pela televisão, outras a televisão não mostrará. Mas festas e mais festas são realizadas no nosso país. Há alguns anos atrás, infelizmente, se você visitava uma agência de viagem na Europa ou nos Estados Unidos e você entrasse para comprar uma passagem para conhecer o Brasil, sabe o que é que o vendedor da agência te mostraria como catálogo? Ele não mostraria as cataratas do Iguaçu, ele não mostraria as belezas arquitetônicas de Curitiba, ele não mostraria o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ele mostraria corpo de mulheres e mulheres e mulheres, dizendo, lá no Brasil tem milhares de mulheres como essas ao seu dispor. Essa é a fama que o nosso Brasil ainda tem. Louvado seja Deus pela graça comum, que alguns governantes tiveram coragem e proibiram a Embratur de usar o nome das mulheres, o corpo das mulheres, para divulgar o turismo do nosso país. Mas ainda assim o negócio continua acontecendo. E pasmem, no Nordeste, crianças são usadas, às vezes com a autorização dos pais, para se prostituírem. Isso não acontece só aqui, acontece no mundo afora. E eu fico muito preocupado como pastor quando eu vejo não só os jovens, mas adultos também, sendo seduzidos por essas festas. E às vezes assim, quase que mordendo o dedo e dizendo, se eu não fosse crente, eu estava lá. Que vontade de estar naquela festa, de participar daquele cruzeiro, de entrar naquele helicóptero e ir para aquela festa naquela ilha. Aliás, recentemente, ou há alguns anos, essa ilha já acabou, tinha uma revista semanal, que as pessoas compravam na banca de jornal para ver os artistas passando uma semana numa ilha, que você sabe de qual que eu estou falando. E a revista vendeu como água no Brasil. E aí eu ficava pensando, mas será que aquelas pessoas são felizes mesmo ou é só na hora da foto? Porque naquela ilha, que não era a ilha da fantasia, mas a ilha de Caras, todo mundo era feliz. As pessoas chegavam de helicóptero, as pessoas chegavam de barco, as pessoas tinham uma festa assim, patrocinada por muitas outras empresas, e eu pensava, deve ser demais, olha a comida, olha a bebida, olha os aposentos. O mundo está assim, em busca de prazer, de lazer, e eu fico preocupado porque isso está cirandando a vida dos crentes. Muitas pessoas estão buscando esse prazer, e muitas vezes pensando que estão agradando a Deus, estão em pecado. Não é de pecado se divertir, não é pecado você compartilhar com a sua família um tempo de lazer, conhecer um lugar novo, passear, viajar. Eu não estou falando disso nessa noite. Mas quando você coloca essas coisas no lugar de Deus, para aqueles que estiveram aqui de manhã vão me entender, isso é pecado. Isso é ídolo, é idolatria. E muitos estão idolatrando o lazer. Quantas pessoas são capazes de fazerem dívidas que vão ficar o resto do ano pagando, negociando, rolando a dívida do cartão de crédito, porque em nome do prazer, ele torrou todo o dinheiro dele, que ele nem recebeu ainda na passagem do ano novo e nos primeiros dias de janeiro. Em nome do prazer. Porque eu tenho que me divertir, afinal de contas, se eu sou filho de Deus, eu mereço me divertir. E aí vamos lembrar daquele moto lá da Grécia Antiga, Carpe diem, aproveite a vida, faça o que você está afim, aproveite esse momento, porque vai passar. E muitos de nós estamos sendo seduzidos assim. Por que eu estou fazendo essa introdução, irmãos? Porque a história que nós estamos lendo aqui é de um rei, que na verdade não era bem um rei. Fazendo um estudo, eu descobri que Belsazar, ele era um corregente do seu pai. Eu vou contar já já essa história para vocês. Mas esse rei, a despeito do seu avô Nabucodonosor, que teve também momentos difíceis, mas nos últimos dias da vida de Nabucodonosor, ele passou por uma situação terrível. Se você quiser ler com calma em casa o capítulo 4 de Daniel, você vai descobrir. Tenta imaginar um rei, Nabucodonosor, aquele que teve o sonho da estátua, lembra? Cabeça de ouro,
aquele que mandou depois fazer uma estátua toda de ouro, e quem não adorasse a ele era lançado na fornalha ardente. Este homem, ele experimentou a loucura. Nabucodonosor, de uma hora para outra, por causa de uma palavra de Deus, ele virou um animal. Ele comia mato e capim que nem boi. Ele morou dormindo na rua, dormia no campo, ele se molhava do orvalho, ele foi afastado do palácio, ele virou um animal. E eu não estou aqui falando no sentido figurado, é literal. Nabucodonosor saiu do palácio e foi para o campo e se deitou com os bois, com as vacas, e ele comia a mesma comida que os animais comiam. Mas Deus fez isso com ele, sabe por quê? Para humilhar Nabucodonosor, que se julgava o maior rei de todos. E até humanamente falando, ele era. Mas se você quiser ler o capítulo 4, você vai descobrir uma coisa linda. Só quero adiantar para vocês algumas coisas. Olhem comigo o capítulo 4, verso 34. Eu vou ler, eu peço que vocês acompanhem. Daniel, capítulo 4. Depois dessa experiência absurda que Deus fez, que Deus humilhou Nabucodonosor, e ele viveu como um animal no campo, comendo capim, comendo o alimento do boi. Olha o que ele diz, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Dá para acreditar que Nabucodonosor fala isso? Deus abate, Deus derruba os soberbos. Existe um cântico muito antigo que dizia assim, né? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Nabucodonosor fez isso. Ficou louco, morou no campo, deitou com os animais, comeu capim, mas Deus trouxe ele de volta e ele aprendeu uma triste lição assim, num momento difícil dele. Eu não sou nada, mas o Deus Todo-Poderoso é tudo. Talvez Belsazar poderia ter aprendido alguma coisa com a história do seu avô. Embora você tenha lido pelo menos agora um versículo, e leremos daqui a pouco outras partes do capítulo 5, ele fala que Nabucodonosor era o seu pai, mas não era. Essa expressão aqui é a mesma usada, por exemplo, dos reis, segundo Davi seu pai, segundo Davi seu pai. Era uma maneira de marcar um rei que foi muito importante, mas era o antecessor dele, porque na verdade, quando Nabucodonosor morreu, lá no ano 563, o seu filho Evil-Merodach é que assumiu o trono. Só que aí, gente, para quem gosta de filme de época, a família conspirou e mataram Evil-Merodach, porque estavam de olho no trono. Outro assumiu, e aí um tal de, vou até ter que ler aqui porque o nome não é fácil, Nabonidos, se a pronúncia não for essa, me desculpem. O Nabonidos casou com a filha de Nabucodonosor para poder ter direito ao trono, e ele se tornou o rei da Babilônia. Só que ele tinha uma doença, e por ele ter essa doença, ele não reinava na Babilônia, ele ficava numa outra cidade. E aí é que entra o Belsazar. Belsazar então era como um representante do seu pai na Babilônia, na província de Babilônia. Então o povo estava acostumado a lidar com o Belsazar. Ele é o rei, mas na verdade ele não era o rei. O rei era o seu pai.
Isso é só uma informação aqui para vocês terem ideia de que às vezes nós não temos tudo escrito na palavra, por isso que é importante o estudo e a pesquisa. E você pode fazer isso também, não é só o pastor não. Só o pastor que estudou teologia que eles têm acesso a essas informações. Nananina não, essas informações estão acessíveis a qualquer crente que ama estudar a palavra de Deus e se aprofundar no estudo. Pode ficar tranquilos, tá? Não é só exclusividade do pastor ou de quem estudou teologia. Mas voltando aqui, então esse homem chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, certamente ouviu falar do período em que o avô dele ficou louco. Certamente ouviu falar que depois do período de loucura do seu avô, ele voltou a ter uma sanidade, voltou a ter entendimento, o juízo voltou no lugar, e ele exaltou a Deus. Mas Belsazar foi por outro caminho. Belsazar resolveu usufruir de todo o tesouro que o seu avô conquistou durante as suas investidas com outras nações, inclusive Jerusalém, o povo de Judá. E ele era o rei da festa. Ele era o rei das baladas, ele era o rei que gostava de dar festa para o povo. E olha essa festa aqui, gente. Quantos convidados? 1000 convidados para a festa. Dá para imaginar quanta comida que ia ter aqui nessa festa, não? E quanto vinho? Muita gente. E o texto fala para nós que ele deu um banquete para 1000 dos seus grandes. Tinha mais gente, mas ele só convidou 1000. E ele bebeu vinho na presença desses 1000, querendo mostrar que ele podia, que ele tinha força. E tenta imaginar esse homem depois de um dia, 2 dias, porque a festa não era de 4 horas não, viu gente? Que nem a gente aluga aí um buffet e fica 4, 5 horas numa festa não. A festa durava dias. Chegou uma hora que este rei devia estar para lá de Bagdá, bêbado, trocando as pernas. E aí ele ousou, olha o que ele fez, irmãos, porque ele não tem temor de Deus. Ele pediu para trazer os utensílios que Nabucodonosor raptou do templo. As taças de ouro, de prata, que eram usadas no serviço sagrado do Senhor. Ele falou, tragam as taças que vieram de Jerusalém. Eu quero beber vinho nas taças do templo da casa de oração. Isso é profanação. E eles trouxeram as taças, distribuíram entre os convidados e ele bebendo aquilo. Ou seja, estava vivendo ali do bom e do melhor, como muitas pessoas querem viver nos nossos dias. Festa, 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 lazer, lazer, curtição. Regado a muito pecado, regado a muita coisa que desagrada ao nosso Deus. Mas vamos continuar o texto? Vamos ler agora, do versículo 5 ao versículo 9. Olha o que aconteceu com este rei. Olha o que aconteceu com este rei. Vamos ler todos juntos? No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Até aqui. Ele está naquela festa, 1000 convidados, muita comida, muita bebida, e também está escrito aqui no texto, muitas mulheres. Prostituição, com certeza. Orgias, com certeza. Assim como já aconteceu também na história do Império Romano. Quantas festas no Império Romano, regadas a todo tipo de imoralidade que você possa imaginar. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 1, toda aquela lista terrível, que é um texto difícil de ler, que a gente tenta construir aquele cenário. Eram as festas do Império Romano.
e outros reinos mais. Hoje talvez as festas não aconteçam mais dentro dos palácios, mas elas acontecem nas ruas, elas acontecem nos barzinhos, elas acontecem nas casas de espetáculos. E eu estou falando isso, irmãos, com temor e tremor, porque nós estamos tomando um tempo em que algumas coisas estão entrando sorrateiramente na vida da igreja. Estamos fazendo vista grossa para isso. Ah, pastor, o senhor tem que se atualizar. Tempos novos, somos modernos, somos de outra geração. Mas a palavra de Deus diz assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. É a mesma. Deus é imutável. Eu mudo, você muda, gerações mudam, novos desafios. Mas Deus não muda. Ele é imutável. Percebam então que agora vai acontecer algo, e os irmãos que estavam aqui na escola dominical hoje de manhã vão lembrar. Lembram que eu dei uma dica para vocês no começo da aula? Olha ela aqui. O que aconteceu? Ele estava bem alto, né, alcoolizado, mas essa aqui não era porque ele estava tendo visões, ele estava alucinado por causa do excesso de vinho que ele tinha bebido. Olha o que o texto diz. Nesse mesmo tempo que ele está ali na festa, naquela orgia toda, apareceram uns dedos de mão. Tenta imaginar, continua a cena. Atrás de mim aqui, tenta imaginar que você estivesse enxergando agora só uma mão grande escrevendo aqui, ó. É isso que ele viu. Apareceu uma mão e os dedos começaram a escrever na parede, na frente do rei. Se você estivesse lá, vendo uma mão, gente, o que é aquilo ali? É um dedo? Ué, mas não tem corpo? Quem é que está escrevendo? Lembram do que nós falamos nessa manhã sobre as tábuas da lei? Quem foi que escreveu as tábuas da lei? Foi Deus. E lá está bem claro que ele escreveu com o seu dedo. Aqui Deus tomou, mais uma vez, uma teofania, uma forma para as pessoas enxergarem, porque era necessário visualizar aquilo. Isso deixou o rei desesperado. Eu faço questão de ler novamente. O rei, que gostava de fazer muita festa, diz o verso 6, o semblante dele mudou. Os pensamentos deles agora ficaram turbados. Olha só como ele ficou, gente. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Os joelhos deles começaram a bater um no outro. Como é que ele estava, hein, gente? Vocês acham? Apavorado. Apavorado. Ele falou, o que é isso? Que negócio é esse? Estão escrevendo ali na parede, uma mão, só vejo os dedos. Que é isso? Será que eu bebi tanto assim? Mas não era o efeito do álcool, não. Deus estava mandando um recado para aquele rei, e ele não estava percebendo no primeiro momento. E aí ele foi agir como os outros agiram, até Nabucodonosor mesmo fez isso em muitos momentos. Ele manda chamar quem? Os sábios da Babilônia. Os magos, os encantadores, os feiticeiros. E os reis daquela época gostavam de fazer promessa. Tinha um que falava assim, ó, se você interpretar o sonho, casa com a minha filha. Se você interpretar o sonho, eu te dou muito tesouro. E aqui ele prometeu o quê? Roupa, uma cadeia de ouro, terceiro no reino, ou seja, ia ocupar um cargo no primeiro escalão. Mas tem que interpretar a escritura. E aí introduziram os sábios da Babilônia. E eles entraram e começaram a ver aquelas letras escritas pelo dedo. E aí, o que está significado? Eles falaram, a gente não tem como interpretar. A gente não tem como interpretar. Irmãos, lembram das pragas do Egito? No início, quando Deus levantou Moisés e Arão para ir na presença de Faraó, fazer a primeira praga, o que vinha lá os magos do Egito? Copiava e fazia igualzinho. Aí todo mundo falou, nossa gente, vai terminar esse jogo quanto? Qual vai ser o resultado desse jogo? Quem vai ganhar essa partida? Deus ou Satanás? Aí vem a segunda praga. Os magos do Egito repetiram o efeito, fez igualzinho. E aí chegou uma hora, só que chegou uma hora que os magos não puderam imitar e não puderam repetir o fenômeno da praga. E eles disseram o quê? Não dá mais. Tem o dedo de Deus aí. Deus até dá um certo poder para o inimigo e ele pensa que ele é alguma coisa, mas dá limite, diz, só até aqui. Porque eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus sobrenatural, o El Shaddai, o Elohim, o Yahvé, o Deus do pacto. Portanto, irmãos, o rei Belsazar traz os sábios e não adianta. Mas vamos ver agora o que a sua mãe, que aqui é apresentada como rainha mãe,
ao perceber que a festa perdeu todo aquele fulgor, toda aquela festa, toda aquela bagunça, porque agora o rei está extasiado, o rei está batendo joelho com joelho, o rei está apavorado, os sábios da Babilônia não puderam interpretar o que está escrito, então agora a rainha mãe foi mais sensata. Vamos ler até o versículo de número 12, versículo 10 até o versículo 12, só um instante. Vamos lá, irmãos. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, te achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. A mensagem que eu mencionei no início, quando eu ouvi do pastor Ebenezer, o tema da mensagem dele era diferente do tema que nós colocamos hoje. Daniel, o homem de Deus no banquete do rei. O tema da mensagem do pastor Ebenezer é esse: chame Daniel. Chame Daniel. Porque os magos não conseguem interpretar a mensagem que está escrita na parede. A rainha mãe contou para o seu filho a história de Daniel. É interessante que Daniel, quando ele chega na Babilônia com seus amigos, e tem todo aquele processo que nós lemos essa noite, do período em que eles não se contaminaram com as iguarias, com o banquete que o rei oferecia, comendo legumes por 10 dias, e depois eles foram retirados totalmente daquilo, e eles ficaram todo o período da observação só comendo legumes. E eles se encontraram cada vez mais inteligentes, e Deus deu a Daniel, ainda além da sabedoria, do conhecimento, deu ainda a sabedoria de interpretar sonhos e visões. Ele foi constituído para ser então o chefe daqueles homens. Se você ler o capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor um dia acordou apavorado. E Nabucodonosor teve um sonho daquela estátua, que cada parte do corpo da estátua tinha era ouro, e até chegar nos pés. E aí ele pediu para os seus sábios interpretarem, mas ele falou assim: eu não vou contar o sonho. Vocês têm que contar o que eu sonhei e interpretar o sonho. Aí todos os sábios da Babilônia falaram o que para o rei? Impossível. Como? Se o senhor não contar o sonho, como é que nós vamos interpretar o sonho? O rei ficou tão furioso. O que o rei falou que ia fazer? Eu vou matar todos os sábios da Babilônia. A notícia chegou aonde? Para o chefe dos magos. Quem era o chefe? Daniel. Daniel falou: por que o decreto é tão severo assim? Porque ninguém consegue interpretar e nem descobriu o que o rei sonhou lá na cama dele. Não, peraí, eu vou conversar com o rei. Ele foi à presença do rei. Mas se você conhece o capítulo 2 de Daniel, diz que antes dele ir à presença do rei Nabucodonosor, ele voltou para casa, chamou seus amigos e falou assim: orem comigo, para Deus me dar a revelação do sonho e a interpretação. Você conhece a oração de Daniel ali no capítulo 2. E ele interpretou para Nabucodonosor o significado daquela estátua. Cada parte da estátua representava uma parte. O primeiro da cabeça de ouro era o seu reino, o seu império, mas outros impérios, até chegar no Império Romano. Mas você vê que o negócio sobe para a cabeça de Nabucodonosor e ele manda construir uma estátua de ouro. E ele exige adoração, e ele diz que todo mundo tem que adorar. Mas aí Sadraque, Mesaque e Abdinego não adoraram. Foram lançados na fornalha, 7 vezes mais aquecidas. Mas o quarto homem da fornalha, que representa Jesus ali, estava lá. E eles saíram ilesos, sem cheiro de fumaça na roupa. Soltos, porque o Senhor estava ali. E aí você já conhece a história que eu falei: Nabucodonosor fica louco, vira um animal. Deus quebranta ele, Deus humilha ele, Deus quebra ele. E agora nós estamos aqui nesse texto. E Beltesazar não lembra quem é Daniel.
Daniel, irmãos, ocupou um cargo de destaque no período de Nabucodonosor, 24 anos depois, porque isso aqui está acontecendo no ano 539 a.C. Nabucodonosor morreu em 563. 24 anos se passaram e ninguém mais falava o nome de Daniel. Daniel foi esquecido na corte. Ninguém fala de Daniel. Você já foi esquecido por alguém? Você já foi esquecido por alguém? Que você ocupava uma posição de destaque, as pessoas admiravam o que você fazia, e de repente você sai dos holofotes e vai para o porão, e você fala assim: o que aconteceu? Ninguém fala o meu nome, ninguém me convida mais para nada, o que aconteceu na minha vida? Isto aconteceu com Daniel. Daniel ficou no anonimato 24 anos. Por que eu estou falando isso? Para você entender que talvez ele poderia interpretar assim: bom, me chamaram, quem sabe é a minha volta. Vou voltar por cima, vou revelar esse sonho agora, essa situação aí, essas letras na parede que o rei Belsazar, e ele vai ter que me nomear novamente para ser o maioral. Ele não fez isso, irmãos. Ele não está preocupado com tesouro, ele não está preocupado com fama, ele não está preocupado com recompensa. Ele é o homem de Deus no banquete do rei. Ele quer servir. E é interessante. Vamos ler a sequência do texto e aí eu já vou terminando, porque esse texto é muito rico. Mas eu quero ler com você agora, versículo 13 até o versículo... Deixa eu só me localizar aqui. Agora nós vamos até o versículo 23. Do 13 ao 23 do capítulo 5. Preste atenção, irmãos. Daniel já foi introduzido, já está na presença do rei. Vamos ler? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Abre para dentro isso aqui, só um pouquinho. Vocês percebem que Belsazar foi bem maldoso aqui. Ele poderia falar assim: você foi já chefe do primeiro escalão do meu avô, no meu reino, no reino do meu avô. Mas sabe o que ele fez? Ele quis humilhar Daniel. Ele falou assim: ah, você é um daqueles cativos? Você é um daqueles escravos que trouxeram lá de Jerusalém? Você é um daqueles coitados? Mas mal sabe Belsazar o que vai acontecer com ele. Porque Daniel é o homem de Deus no banquete do rei. Vamos continuar a leitura, 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro do meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso de entre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu Deus, o Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar,
que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Olha a palavra que Deus trouxe pela boca do profeta Daniel para o rei Belsazar. Palavras duras. Alguém diria assim: ele vai morrer. Esse rei vai ficar revoltado e vai falar assim: prendam Daniel, lancem ele na prisão. Que ousadia, que petulância. Ele veio aqui, em vez de falar logo o que está escrito na parede, ele colocou foi o dedo na minha fuça. Ele me apontou as verdades que Deus está falando com ele. Chame Daniel, o homem de Deus no banquete do rei. Vamos ver rapidamente o que estava escrito na parede? Versículo 24. Acompanhe, por favor, eu vou ler, tá? Eu vou ler até o fim do capítulo agora. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Estava escrito isso lá na parede, gente. Mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado os mesmos aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem 100 cadeias de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino e reinou. Vamos repetir só as palavras. Mene, contou Deus o reino e te deu cabo dele. Era um banquete, não era, gente? Vai terminar num velório. O rei vai morrer naquela noite. O Senhor pesou a mão e ele foi achado em falta. E o Senhor vai dividir o império babilônico. E aqui encerra a história do império babilônio e entra o período dos persas. O período medo-persa da história. Outro império vai nascer, porque Belsazar profanou o nome de Deus, blasfemou contra o nome de Deus, e com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Mas agora eu quero aplicar rapidamente essa mensagem para você que está aqui. Qual é o seu nome? Eu sei o seu nome, mas eu quero que você fale aí agora. Como você se chama? Não precisa gritar não, mas fala o seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E o seu? E o seu? Qual é o seu nome? E o seu nome? E o seu lá no fundo? Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando nessa noite. Talvez você vai ser usado por Deus num lugar que você nem imagina. Talvez você esteja vivendo no meio de pessoas que só querem se divertir. Talvez você conviva com pessoas que só querem curtir. Que a festa é o lema deles. Ah, se eu pudesse a festa da virada do ano, do carnaval, e de carnaval fora de época, e outras festas, mas se eu pudesse, era 365 dias só de festa. Só de festa, porque a gente vai morrer mesmo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem gente que vive esse slogan. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vamos aproveitar. Está com vontade de dar vazão aos seus pecados, está com vontade de satisfazer os seus apetites, está com vontade de curtir a vida. Seu bobo, sua boba, sai da igreja, vai aproveitar a vida. Mas aí Deus está chamando você
para ser um Daniel na sua geração. Elaine, Deus está te chamando. Regis, Deus está te chamando. Paulo, Deus está te chamando. Rogério, Deus está te chamando. Rosângela, Deus está te chamando. Marcos, Deus está te chamando. Juarez, Deus está te chamando. Agora preste atenção, quando mandaram chamar Daniel, ele deu conta do recado, sim ou não? E você? Vai dar? Você está com a mensagem pronta para levar? Ainda que seja uma mensagem dura, ainda que você vai desagradar a muitos, ainda que você terá que falar algumas verdades que pode comprometer o seu futuro, ou você vai dizer, veja bem, né, pastor, não é politicamente correto falar certas coisas, então eu serei mais polido do que foi Daniel. Mas se Deus mandar você falar, chame Daniel. Chame Daniel. Eu já fechei minha Bíblia, mas eu vou abrir novamente aqui para a gente finalizar. Porque a rainha mãe, ela colocou tanta qualificação em Daniel, que vale a pena reler isso aqui. Por que ela mandou chamar Daniel? Olha só, versículo 12 do capítulo 5. Aliás, se for possível projetar esse versículo mais uma vez. Ela vai orientar o seu filho, chama Daniel. Por que tem que chamar Daniel? Olha as qualidades dele, segundo a rainha mãe. Vamos ler todos juntos o verso 12? Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Ao rei, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Você não queria trabalhar com um homem desse, não? Olha só o que o homem é. Ele tem um espírito excelente, ele tem muito conhecimento, ele é muito inteligente, ele interpreta sonhos, ele declara enigmas, e ele é expert em resolver caso difícil. Eu queria trabalhar com um homem desse. Já imaginou Daniel do meu lado? Eu estou na bênção. Solução de problemas difíceis. Você tem algum problema difícil na sua vida que você não está conseguindo resolver? Você tem? O Daniel era expert em resolver problemas difíceis. Mas ele não fazia isso com o próprio mérito dele. Vocês sabem disso. Por que Daniel tinha todos esses predicados? Porque ele era o homem de Deus. E você? Você é o homem de Deus? Você é a mulher de Deus? Não fique lembrando da mensagem dizendo, chame Daniel. Não, mas diga assim, chama Gilberto, chama a Elaine, chama o Regis, chama o Juarez, chama o Paulo, chama o Anderson, chama o Ismael, chama todos que estão aqui. Porque eu tenho um recado para você levar para pessoas que estão curtindo a vida adoidado por aí. Tempos difíceis, tempo de muita festa, tempo de muito lazer, mas Deus está chamando um homem ou uma mulher para se colocar na brecha e interceder por essa terra. Você quer ser um vaso de bênção? Um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos boas novas que vêm lá dos céus? Então atenda ao chamado de Deus nessa noite, porque Ele está te chamando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.